E eu lembro que a gente estava fazendo o mesmo curso ainda, começando, né? O curso do Wolf, o curso do Wolf Maia. E aí, Você olha uma colega, você vê uma rival. eu não via muito assim, não. Mas Não o é- mundo coloca a gente pra se ver assim. O mundo coloca. E aí o mais louco é porque eu estava fazendo o curso e aí eu acabei entrando num projeto que era um piloto que ia levar para Globo e tal. E tinha 15 anos, estava super novinha e porque queria aquela personagem, estava lutando por ela. E a gente já estava um tempo no processo, acho que já tinham, sei lá, uns 2 meses trabalhando naquele lugar. De repente chega o Wolf, entra com a Paola, linda. E ela era a pessoa mais próxima da minha idade, porque a turma toda era mais velha e tal. E aí ele, a Paola chegou, ela vai ficar com a gente. Na hora eu fiz assim, rodei. Nessa hora que você pensou, vou matar essa Não mulher. pensei, eu fiquei triste, não quis matar ela, não. Mas olha, a Nanda lembrou essa história. Ela que me lembrou, eu não lembrava de jeito nenhum. Mas olha como é louco. Ela estava trabalhando no papel e eu cheguei também ansiosa para fazer aquele papel. Era uma possibilidade, uma oportunidade. Eu não sabia nem direito o que era, mas eu também estava ansiosa por aquilo. Só que eu não sabia que já tinha uma pessoa. Então, a situação nos colocou eu pegando uma coisa que era dela e ela num lugar que eu não sabia que Mas era. que danado de papel é esse? Porque vocês era duas são nada. muito lindas, mas os biotipos são muito diferentes. Não era nada, na verdade, assim, porque E era nem um rolou, projeto, né? não teve, não existiu. Acabou que não rolou pra Não ninguém. existiu pra ninguém. Ótimo. Aí ficou... Mas que louco essa história ter começado assim torta, como às vezes a nossa vida se põe torta e a gente às vezes cria uma inimizade com uma pessoa por conta disso. Eu não sei. A Paola que é achava que eu era vontade, chata. rápido. Ela falou isso. Ela achava que eu era meio chatinha, não era, Paola? Ela falou, a Nanda veio hoje, tu deu uma corda pra ela. Não, eu já comecei provocando e ela aceita a provocação. Sabe o que eu acho? Acho que a gente cria muita coisa, a gente imagina muito sobre o outro, sobre A as gente coisas. está falando vocês duas. Eu acho que todo mundo, não é, Em gente? A geral, gente cria como a outra mas pessoa. só que atrizes e atores ganham para isso. A fantasia é o combustível do Mas seu não é trabalho. fantasia. Fantasia pode ser bom. Eu acho que a gente tem um pré-conceito, às vezes. A gente vai pegando umas peças e vai montando a personalidade de alguém. Quando ela fala que eu achava que eu era chatinha, eu achava. Eu falava, a Nanda sempre fez muito filme cool. Eu falei, poxa, Mas deve ter um preconceito Uma chatinha o quê? qualquer. Metida, assim? É, aquela pessoa que você vai olhar, vai... Eu, falante, né? Ela não vai nem me dar bola. Mas isso é tão legal. Mas é verdade mesmo, né? Mas é tão legal isso porque ela fala na cara, sabe? Porque a gente que trabalha nesse lugar, às vezes tem uma coisa assim que a pessoa fica meio... É simpática, mas não é. Ela fala, então, assim, ela não chegou e falou isso pra outra pessoa, acho que ela é chata. Ela chegou e falou, achei que você era meio chata. E a gente se deu muito bem. Então, a gente foi ficando cada vez mais à vontade. E a Às vezes Libriana sai. mais ensaboadinha, assim. Mas acho que a gente foi muito feliz nesse encontro. Em nenhum momento é questionado a sexualidade ou quando elas acabam se envolvendo. Isso não é nem... Porque a Milena, que é a minha personagem, ela tem uma mãe, né? E aí isso é falado em casa. E nenhum problema o fato dela... Não é um problema o fato dela ser mulher, mas sim quem é essa mulher, o caráter dela. Então, a gente não está discutindo... Isso já não é mais a questão... Pelo Isso menos é o não. novo. A Nanda isso foi no é- cerne da questão, assim. Isso, sem dúvida, é um passo à frente. Antigamente, nessa linha do tempo, era, por exemplo, não aconteceu em Ciranda de Pedra, porque era tão velado, era quase proibido. Aí a gente vem andando, Dani Bond ainda tem ali, tem um fetiche, como você bem usou. E agora não é mais o que vem à frente. É uma vida normal, a gente normalizou, é essa palavra, talvez? Naturalizou, né? Naturalizou. Eu fiquei até procurando no roteiro, eu falei, vai ter um momento em que ela vai falar, ai, mas é uma mulher, ai, mas eu não sei o quê, nunca aconteceu. E eu acho que as duas também nunca tiveram nenhum relacionamento. E acho que isso é muito, muito rico, né? Você, a sua beleza apareceu na televisão associada a uma coisa mais angelical, clássica, assim, meio novela das 6. E aí você foi ficando cada vez mais femme fatale, femme fatale. No imaginário da gente, no senso comum, a mulher ainda balança, assim, é meio caminho entre o cabaré e o convento? Nossa, eu acho que é um range interessante, mas eu acho que nem todas têm que balançar desse Entre uma coisa e tanto. outra. Nem entre uma coisa e outra, e nem numa ponta só ou numa outra ponta.
Eu acho que o mais legal da minha carreira foi porque eu consegui, apesar de ter aí uma parte dela que ficou ali uma coisa meio sensual e tal, eu sempre subverti. Eu sempre tentei subverter. A mocinha de época, para mim, por exemplo, eu botava ela mais para frente. Aí eu fiz uma policial onde ela era feminina, botei um vestido, né? Eu A pedi mulher as permissões. fatal pode ter uma ingenuidade insuspeitada. Sim, Isso ela tudo pode. é o tempero, Mas né? você entende, essa é a vida. Eu acho que verdade. o que a gente fala dos maniqueísmos que eram antigamente, né? Antigamente é ótimo, eu fiz personagem. Antigamente, há 10 anos. 5 anos. Há 15 minutos 5 atrás. minutos. Exato. Eles não fazem mais sentido porque a gente vê que a gente é tudo. Quando a gente assiste uma cena dessa e a gente fala que a gente é atravessada por esses personagens, não tem mais como falar. E falando sobre mulher, eu não acredito. Eu acho que a gente pode estar nesse range gigante entre o cabaré que seja, ou a Fortaleza, ou uma mocinha de época. Então, assim, foi muito confuso, porque eu era super o que é tido como masculino, bermudão, cabelo toda sem vaidade. E eu não sabia ainda da minha sexualidade, porque eu era desse jeito antes de entender que eu gostava de mulher. Mas a sua predileção visual, de olhar e achar mais bonito mulher ou homem, tinha isso? Ou tem, ou já teve? De beleza eu acho tudo Igual. lindo, assim, mas eu demorei para entender, porque o que acontece? Quando eu vi que não tinha uma Marta ainda, eu tenho a idade da Marta praticamente, não era uma profissão possível. E a outra profissão que eu gostava, minha segunda opção era ser atriz, só que também não tinha nenhuma atriz do jeito que eu era. Assim, mas eram todas, né? Eu achava que eu tinha que botar uma roupa para fazer Pelo menos um na teste. televisão assim aparecia. Eu fazia, tipo, uma escova, eu botava uma roupa toda, eu botava um escarpão, meu pé todo ferrado, porque eu tentava entrar num modelo que eu achava que eu tinha que ser, mas era mais possível do que o futebol. Então, assim, eu fui indo. E aí eu fiquei tão focada, e aí eu namorei meninos, e tanto que eu tinha um namorado de 3 anos na época, que ele se vestiu de mulher um dia no carnaval. E aí ele falou, tá estranho, você não me olha assim. E aí que eu fui descobrir que eu gostava de mulher, mas eu não sabia, era confuso. E aí era tudo confuso junto, porque eu já estava começando a trabalhar como atriz, e aí já tinha uma pessoa, sabe, tinha uma coisa, vou me vestir para ir num lugar. Só que tinha um desconforto grande. Eu fiquei aqui pensando de você falando, né? Como uma descoberta que já é tão íntima ter que estar enquadrada no que as pessoas esperam, inclusive dentro de uma profissão, não faz... Mas das mudanças que você estava falando há pouco, uma linguagem corporal, de vestimenta. Hoje eu tô aqui, olha aí. com meu sapatinho. Mas você tá... Linda! Mas de batom vermelho. Que ele puxou aqui uma coisa da sensualidade e tal. Em algum momento eu fiquei envergonhada de ser assim. De ser, e por algum motivo eu era, porque eu aprendi eu me descobri mulher na televisão. Você mulher imagina o sexual. Brasil todo falando da sua bunda? Olha a situação. Eu estava preocupadíssima com a cena. Eu nem me dei conta do que ia virar aquela confusão toda. Ou, por exemplo, das várias cenas de nudez que eu fiz, de sexo, que tá na nossa vida, né? Vamos falar mais uma vez sobre isso. A gente não conta uma história de amor se a gente não tem um romance, um beijo na boca, um sexo. Então, assim, tudo que eu fiz era para contar o trabalho, né? Claro. Eu contava a história. Mas eu tive vergonha de ser essa pessoa. Eu achava que eu tinha que não pegar os trabalhos, às vezes trabalhos incríveis, eu cheguei a fazer isso. Porque tinha muita cena, por exemplo, de sexo. Mas não era nada demais. Era só porque eu achava que ia depor contra mim, só que agora eu tenho um orgulho danado também de ser essa mulher. E de poder ter esse range tão gigante aí. De ser a freira dentro do cabaré, se eu quiser. Olha, vou...